O, o encontro de hoje, ele teria como uma pergunta norteadora a seguinte pergunta: o que é que o budismo pode te ensinar sobre o sofrimento? Já que é um tema que é bastante comum, né? O tema de sofrimento, assim. O que é isso que a gente está chamando de sofrimento? Que diabos é essa sensação de se sentir engolido no meio disso, né? E aí a gente tem esse tema dos 12 elos, tá? Os 12 elos é algo extraordinário ver como que os diferentes mestres, como que as diferentes tradições apontam para esse ensinamento, que é um ensinamento fundamental que o próprio Buda usou, o Buda histórico, que é o Buda Shakyamuni, né? Então é como se fazendo um comparativo, né, que a nossa mente é bem, a gente tem essa coisa do meio acadêmico, é como se a contribuição científica do Buda fosse a mente dos 12 elos. Ele deixou aquilo muito bem decifrado, sabe? Ele deixou muito bem descrito como que aquilo funciona. Eu já começo trazendo uma provocação, né? Eu começo trazendo uma provocação, que é assim, abre aspas, que é: quando você é enganado por alguém, bom, você sabe, o dano disso é tão grande, né? Mas quando você engana a si mesmo, isso é fatal. Não há remédio para isso. Nós deveríamos saber se estamos sendo enganados por nós mesmos ou não. Tá? Eu acho que muitos dos meus estudantes aqui são enganados por si mesmos. Risos. Por suas habilidades, por sua beleza, por sua autoconfiança ou pelo seu visual. Então essa frase é impactante. Eu lembro que assim que eu vi essa citação, na hora eu quis anotar assim, e ela é do grande mestre zen budista Shunryu Suzuki Roshi, tá? E ela foi datada em uma de suas palestras em agosto de 1969. Então, a gente começa a observar que aquilo que é atemporal diz respeito a alguma sabedoria, né? Alguma sabedoria que talvez a gente tenha, a gente anseia olhar a partir dessa sabedoria, mas às vezes falta só um empurrãozinho, só um norte, um atalho de como fazer isso acontecer, tá? Então o que acontece? Antes de seguir para esse tema propriamente da roda da vida, eu vou fazer um sobrevoo, tá? Ou seja, antes de entrar na contribuição do budismo sobre o que podemos aprender sobre o sofrimento, vou fazer um sobrevoo geral de alguns termos e em seguida entro no termo principal. Então vamos lá. Em primeiro lugar, na visão do budismo, quando a gente olha para qualquer coisa, existem três aspectos implícitos desse qualquer coisa, tá? No nosso olhar. É o olhar externo, é o olhar interno e o olhar que é secreto. Tá? O olhar externo é tudo aquilo que eu consigo apontar dedo como sendo fora de mim. Eu digo, meus olhos são castanhos, minha sobrancelha, cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Minha camisa é bordô ou vinho. Então isso é o aspecto externo, tá? Aponto fora. Falo, comunico, designo. O aspecto interno, aí eu preciso falar do aspecto interno como sendo um aspecto que compreende pensamentos, emoções, o aspecto investigativo, né? O que estou sentindo, como estou vendo, por que estou vendo, como estou vendo, o que é que está acontecendo, né? Esse é o aspecto interno, tá? Já o aspecto secreto, ele vai incluir a visão de sabedoria primordial. Ou seja, é aquilo que o Buda viu que realmente importa. Então, o que é que realmente importa no dia a dia? O que importa é o que está se passando atrás dos olhos. A gente não vê com os olhos físicos, pessoal. A gente vê com o olho sutil. Por exemplo, se eu parar agora e perguntar: descrevam a placa do carro de vocês. Vocês não precisam ir lá acionar a placa de vocês. Vocês param e começam a imaginar.
Esse espaço interno, esse céu interno que a tudo abarca, a gente vai chamar isso de aspecto secreto. Tá? Então, outras definições importantes, né, para o encontro de hoje. A gente tem as visões que se abrem como possibilidades a partir das mandalas de sabedoria ou a partir da experiência de bolha. Quando a gente tem uma experiência a partir da bolha, o centro de referência da minha visão é uma identidade a partir de uma autoimagem e, naturalmente, autocentrada. Ou seja, a imagem, ela acha que é o centro do universo, acha que está abalando. Quando eu uso uma mandala de sabedoria, eu tenho uma visão búdica ali dentro, eu tenho uma inteligência búdica. Tá, Roberto, não consegui entender qual é a diferença. É que se eu usar uma visão para descrever as coisas ao meu redor, a partir de uma identidade, aquilo oscila. Aliás, aquilo é muito ruim, porque eu me sinto engolido ali dentro. É uma visão estreita, entende? É uma visão que é baseada em gostar e não gostar. Gostar ou não gostar vai trair a gente. Com certeza. Com certeza. Já uma visão baseada nas inteligências das mandalas de sabedoria, como tem uma inteligência búdica ali dentro, essa inteligência búdica ela me permite intervir de maneira aberta, apreciativa e ao mesmo tempo assertiva. 3 A's, né? Para a gente poder internalizar, tá? Então, vou dar exemplos, tá? Exemplos de bolha, sintomas de bolha, digamos assim. Gosto, não gosto, quero, não quero. Ou seja, começo a observar que andar nas situações a partir de gosto ou não gosto, quero ou não quero, isso faz com que eu gere uma ambiguidade diante do meu jeito, diante da minha descrição do que está acontecendo ao meu redor. Tá? Então, tem um ponto cego dentro da bolha. Esse ponto cego é justamente esse ponto cego que faz a gente se sentir exausto, ansioso, deprimido, exaltados, né? Às vezes a gente pode ficar um pouco exaltado, né? Soberba, né? Soberba, e assim por diante, né? Então, dentro da bolha eu já tenho uma visão que é uma visão de pilha, porque a pilha ela é polarizada, né? Ela tem 2 extremos, né? Também gosto de explicar essa forma, gosto de explicar de outra forma, como por exemplo, dentro da bolha tem uma visão de uma gangorra. Ora eu estou alto, ora eu estou no alto, ora eu estou no baixo. Ora eu estou no alto, no lugar mais alto, ora eu estou no lugar mais baixo, certo? Qual o problema disso? É que isso aí vai gerar um pêndulo emocional, que vai gerar um leve desespero, né? Onde a pessoa ela vai se sentir cada vez mais distante dela mesma, dentro da bolha. Pior, a pior coisa que pode acontecer é a pessoa descrever ela mesma várias vezes a partir da bolha. Porque isso gera um tensionamento, gera uma constipação mental. Tá? E isso é um engano. Porque durante a própria vida da pessoa, a pessoa já migrou várias vezes por várias bolhas. Então, se a pessoa perguntar para você, quem é você? Qual é a melhor resposta que a gente pode responder? Olha, não sei. Mas o que eu sei é que eu posso te oferecer meu tempo e a minha presença aqui e agora. Porque o que eu fui lá atrás, eu não posso voltar, o que vai ser lá na frente eu não posso antecipar. Então a única coisa que eu posso te oferecer agora é presença, é abertura, é esse tempo nessa relação, nesse contato, apreciando a impermanência, né? Apreciando que aquilo acontece na dependência de sorte, de vários fatores, na dádiva do universo, incessantemente. O universo é dádiva o tempo todo, pessoal. Chega a dar tapa na nossa cara, assim, quando a gente está passando do limite, né? E a gente esquece disso, né? A gente quer fazer a nossa revolução do nosso jeito, assim. Mas o nosso jeito é baseado em gostar ou não gostar, então é um movimento ambíguo. Ora eu gosto, ora eu não gosto. Gostar ou não gostar tem uma camada oculta que é a agressão. A agressão, né?
Eu tenho os dois As, que é o agarrar e afastar. Então, com gostar ou não gostar, eu quero agarrar e também quero afastar. Mas como é que eu vou agarrar e afastar algo que a minha própria mente está criando, entende? Por exemplo, hoje em dia com os óculos de realidade aumentada, aquilo fica evidente, né? Aquilo fica evidente. Tem uma outra situação também que é os vídeos eu acho que é ponte chinesa o nome. Põe no YouTube depois, assim, onde o pessoal tem uma ponte de vidro e você começa a andar na ponte e se você olhar para baixo você começa a tremer de medo, porque é muito alto. Aí isso é interessante. Como que para uns aquilo é um sofrimento e para outros não? Então eu começo a desconfiar que gostar ou não gostar, ou seja, o referencial da bolha não é um bom referencial para eu poder lidar com esse ponto que é o ponto sutil do sofrimento. Além do mais, geralmente a gente está tentando solucionar o sofrimento a partir do aspecto externo. Já no budismo a gente vai olhar o aspecto interno e secreto. Hã? Tá, Roberto, e a visão de mandala? O que é isso? A visão de mandala, ela inclui o discernimento sobre a bolha e inclui a liberação da fixação à bolha. O problema não é a bolha, o problema é que a gente fixa. Tá? Então a bolha, quando a gente está dentro da bolha, ela não inclui ali dentro a visão mais ampla da realidade. Ela inclui uma visão parcial. Ela inclui uma experiência daquilo. Então, naturalmente, aquilo vai gerar um condicionamento de hábito ali, vai gerar uma marca de hábito, né? Já na mandala, a mandala quando eu olho, ela tem um olhar presente e sem esforço, e que me permite andar ali dentro, né? Como, por exemplo, a mandala das 5 sabedorias. Sabedoria do espelho que acolhe, sabedoria da igualdade que sustenta e oferta, sabedoria discriminativa que tem um eixo de sabedoria, né? Que me permite entender o que é sofrimento e o que não é. Sabedoria da causalidade, que me permite intervir, interromper aquilo que não serve, né? Como uma poda de uma planta. E sabedoria de Dharmata, que seria descrever esse aspecto mais secreto, né? Então, no meio disso, dado essa revisão geral, a gente entra na roda da vida, né? A roda da vida, Pratishtha Samappada, ou originação dependente, é o que o budismo pode ensinar para a gente sobre o sofrimento. Ou seja, o sofrimento ele tem causas. Vocês entendem? Se eu entendo quais são as causas do sofrimento, eu posso ultrapassar o sofrimento. Então, na visão budista, a origem dos nossos problemas é o desconhecimento da realidade tal como ela é. E isso tem uma origem, que é a vidya. Vidya significa lucidez, discernimento, clareza. Avidya, a é negação. Então, a é não lucidez, né? Ou seja, perda da lucidez, ausência de discernimento, tá? E, por um acaso, é traduzido como ignorância. Tá? Eu não gosto muito desse termo ignorância, porque parece que a pessoa está ignorando, quando na verdade ela desconhece a sua essência mais profunda e por isso ela sofre. Tá? Então, a vidya é uma fixação de uma tentativa frustrada da gente começar a se descrever a partir de uma identidade. É como se a gente tomasse a nossa base mais profunda, o nosso ser, e a gente começasse a se frustrar em tentar se fixar a partir das identidades. Geralmente não é apresentado dessa forma, né? Mas é uma forma. Eu quis causar um curto-circuito na nossa cabeça mesmo. Eu quis que a gente parasse um pouco e dissesse: como assim? Como assim uma fixação na tentativa frustrada de sustentar as identidades como se fosse o nosso jeito de ser? A todo custo, né? Então, esse esforço. Onde há esforço, há tensão, com S. Onde há tensão, existe uma identidade tentando provar e sustentar a si mesma. Como se fosse nosso íntimo maior, né? Como se fosse nossa essência maior. Aí não consegue. Não consegue. Porque ignora, por exemplo, a impermanência, ignora, por exemplo, a originação dependente, né? Ignora, por exemplo, as relações. Tá?
Então, ao mesmo tempo, nós temos a sabedoria disponível. Tá? Isso permite a gente atravessar esse processo em meio à perturbação, como alguém que está atravessando um oceano dentro de um barco. Prajna paramita, né? A paramita que nos leva da margem da confusão para a margem da lucidez. E disso surge compaixão e surge os respectivos meios hábeis, né? Ou seja, como que tu ajuda sem queimar junto. E aí a gente tem um processo, tá, galera? A gente tem um processo. Então, dentro da visão de Sansara, oceano cíclico de sofrimento, né? No Sansara tem o quê? Os seres migrantes, né? Eles estão saltitando de um reino para outro e criando as causas do sofrimento incessantemente devido à ignorância, devido à avidya, né? Então, o desejo e apego são sintomas descarados assim, da roda da vida em movimento. Tá? Então, a mente da originação dependente é a mente da roda da vida. Então, é assim, pessoal, na visão budista, né, principalmente se a gente for trabalhar em cima das mandalas, né, de sabedoria, a mente da originação dependente é uma mente possível. E geralmente a gente se descreve a partir disso. Por exemplo, gosto ou não gosto é o exercício da originação dependente. Essa expressão criativa, né, que cria a realidade o tempo todo de modo espontâneo e autossurgido, né? Só que agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aprender a pegar essa mente de originação dependente e olhar para dentro. Pegar pelo avesso essa mente de originação dependente e olhar para ela, tá? Então, a gente vai precisar também ter um pouco de cautela para isso. Como assim cautela, Roberto? Como é que eu vou ter cautela de algo que está me machucando? Cautela significa não ser afobado, não ter pressa. Onde há pressa, há agressão. Cautela significa aprender a meditar, aprender a se afastar desse movimento e discernir o que é esse movimento. Então a gente precisa observar isso com cuidado, tá? E trabalhar isso aos poucos. Então, por exemplo, quais são os sintomas graves assim da roda da vida? Os sintomas graves da roda da vida, eles vêm pela questão da transmigração. Ou seja, eu estou num lugar e já estou aspirando a ir para outro. Mas eu não estou aspirando a ir para outro a partir de lucidez. Eu estou aspirando a ir para outro a partir de sofrimento, a partir de agressão, a partir de angústia, a partir de raiva, a partir de orgulho e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, quais são os exemplos clássicos de transmigração? É como a busca dos pássaros em busca de um galho prometido. Então, um pássaro está num lugar, ele fica num lugar, daqui a pouco ele vai para outro, e assim vai, entende? Incessantemente. E a pessoa não sabe dizer a ela muito bem o que é que está levando ela a fazer isso, né? Ela é como se ela se sentisse traindo a ela mesma. Isso é ruim, pessoal, isso não é uma boa coisa. É como também uma casa em chamas, tá? Porque a pessoa está dentro do Sansara e a casa está em chamas, e ela diz, olha, tá tão bom aqui o YouTube, a Netflix, o Instagram, não está acontecendo nada lá fora. Oi, tudo bom? E é como também um buraco de fogo que está ardendo e a pessoa não está vendo, né? Ou seja, devido à ignorância, ela cria um buraco de fogo ao redor, aí ela quer sair. Aí quando alguém vai ajudar, não consegue, né? Quem consegue botar a mão dentro de um buraco de fogo, pessoal? Tem que ser Bodhisattva, né? Ninguém está nem aí para o nosso sofrimento, pessoal. Só os Bodhisattvas. Tem seres assim que dizem, não, eu vou lá, eu vou dizer para eles que não é bem assim como eles estão vendo e ainda vou ter interesse pelos dramas das histórias de um bocado de ser que parece um bocado de fantasma. A pessoa, como assim? Essa é a real, né? Essa é a real. Então, por exemplo, vamos ver outros exemplos práticos de transmigração, né? A pessoa está numa agência de automóveis, ela quer comprar um carro. Aí, bom,
como é que foi a mente do primeiro vendedor que botou aquele carro na agência, né? Aí eu que estou comprando o carro, aquele carro é maravilhoso. E pro primeiro vendedor, o primeiro dono do carro, assim, por que é que ele se desfez do carro? E geralmente a gente não leva isso em conta. A gente fica preso ao nosso desejo, ao nosso apego e segue, né? Imobiliárias também, né? Então a pessoa está chegando numa casa, que bom, com certeza essa casa aqui vai ser maravilhosa. Aí ela deveria se perguntar, bom, por que é mesmo que o proprietário anterior saiu, o inquilino anterior saiu? Entende? Tá dando para entender? Porque geralmente a gente olha paredes, portas e por aí vai e parece que está vindo de fora. Não é. Aí vem os mestres mais casca grossa, né? Como marido, esposa, namorado, namorada, né? A gente nem quer duvidar e suspeitar de onde é que esses seres vieram, entende? Já pensou? Eu uso eu uso esse exemplo muito na comunidade, né, da Roda do Dharma, que é assim, a pessoa vai casar, aí o padre pergunta, alguém tem alguma coisa a dizer? Aí a pessoa, eu tenho, a pessoa praticante, né, casca grossa, raiz, aí ela puxa assim da calça jeans uma folha, aí tem, olha, você está ciente que por ciúme eu agrido por palavras? Aí isso é o praticante falando para a esposa, né? A futura esposa. Aí a esposa, oxê, como assim? Tipo, não estou te entendendo, amor. Aí ele, olha, você está ciente que por desejo e apego eu posso sentir como se você fosse, enfim, o amor da minha bolha? Ela, como assim, amor? Não estou te entendendo. Olha, você está ciente que por carência eu posso deixa eu ver aqui, eu posso mentir? Ah, não. Se for para ser dessa forma, eu não quero. Aí a pessoa tá, olha, eu estou sendo honesto, eu estou te dizendo que isso aqui pode acontecer ou não, entende? Será que tu levou isso em consideração? A pessoa, não. Se for dessa forma, não. Aí ela transmigra e vai seguir transmigrando, entende? A gente precisa ter um relacionamento um pouco mais honesto, pessoal. A gente precisa entrar em contato com esses lugares que nos assustam e começar a dar um nome a esses demônios um a um. É tipo a invocação do mal 2, entende? O demônio só vai perder força quando a gente começar a discernir o que é cada um desses lugares, além de um movimento de afasta ou agarra. Porque é simples, a gente é 100% previsível. Ou a gente está querendo agarrar as coisas ou a gente está querendo afastar. O resto é história. Pode ter certeza aí. O resto é história. Então o que acontece? Qual foi a contribuição de Buda Shakyamuni, né? A contribuição de Buda Shakyamuni é que ele descreveu o processo de avidya. Que maravilha, pessoal. Que maravilha. Então por isso, é como se ele estivesse olhando atrás do palco da vida, né? Acho que o Shakespeare ele tem alguma coisa do tipo desse, né? Todos nós somos apenas personagens, né? E figurantes no meio num grande palco. Eu acho que ele tem alguma coisa desse tipo. Então é como se o Buda tivesse olhado para isso e estivesse tentando mostrar para a gente, olha, vem cá, tenta olhar aqui a visão atrás do palco. Será que alguém já te contou isso? A pessoa, não. Na verdade eu estava andando aqui, ó, seguindo a manada, aí eu acho que o meu destino final era a morte, né? Eita, tem alguma coisa mais profunda do que ver isso, assim? Tem alguma coisa mais profunda que eu deveria olhar, né? O Buda conta, né? O Buda conta esse exemplo de uma manada de bois que estão simplesmente andando. Aí eles têm pasto orgânico, água hidratada, né? Com pH neutro. Eles têm uma ferradura super top e eles estão caminhando. Eles têm sombra, água fresca, assinatura da Netflix e eles estão caminhando. Aí daqui a pouco tem um boi, Bodhisattva, que diz assim, mu. E ele olha para um lado e para o outro. Aí ele mu. Aí ele sobe um pouco mais a cabeça e vê além.
Aí ele vê que tá todos os bois e todas as vaquinhas indo para o brejo. Eles estão indo para o abatedouro, né? O que é o abatedouro? É assim, a pessoa vai morrer e não conhece isso, mas ela simplesmente desperdiçou a vida dela, entende? Porque basicamente o que são as histórias para trás? Transmigração. O que são as histórias para frente? Transmigração. Então, a gente precisa recuperar a dignidade natural da gente viver sabendo quem a gente é de fato. Tá? E não se misturando com os personagens. Não se misturando com os personagens. Dos personagens a gente sorri para aquilo. A gente ri daquilo. A gente diz, eu não sou isso. Eu sou esse céu maravilhoso que está atrás na mente, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo direto aqui de como a mente se engana, né? Vou dar um exemplo aqui direto. É o seguinte. Uma mão está apertando a outra mão. Quando eu estou fazendo esse gesto aqui, pessoal, qual é a mão que está apertando qual? É a mão esquerda que está apertando a direita ou a direita que está apertando a esquerda? Ó, vou até melhorar, né? Que fica mais legal. É a esquerda que toca a direita ou a direita que toca a esquerda? E aí? Aí eu sigo. Olha, isso que eu estou chamando de mão, que eu estou designando como mão, será que isso aqui é apenas mão? Ou é um conjunto de coisas que não são a própria mão, mas eu estou chamando de mão? Hã? Ó, vê só. Aqui tem tecidos, nervos, tendões, sangue, músculos e ossos. E tem mais coisa também, tá? É que eu ia para final em biologia. Eu não conseguia estudar aquilo não, achava um saco. Eu só passava em genética. Aí eu não sei essa parte não. Eu peguei da internet, do Wikipedia. Então o que acontece? Tecidos, nervos, tendões, sangue, músculos e ossos. Mas eu esqueço isso e vejo o quê? Mão. Então eu vejo uma parte de algo que é muito mais amplo. Então qual é a brincadeira agora? É eu aprender a expandir o olhar, ampliar o olhar e reconhecer esse olhar particular como algo particular dessa visão mais ampla, tá? Então, quando eu começo a fazer isso, eu começo a furar a limitação da bolha como a única maneira de se relacionar com o mundo. A gente não tem para onde correr. Somos seres de relação. Então, essa é a contribuição do Buda. Então, o Buda ele era um grande entusiasta da vida humana. Vocês entendem isso? Por exemplo, a pessoa vai dizer, não, mas o Buda era um playboy, filho do papai, né? Ficava no palácio lá. Pois é, mas ainda assim ele se deu conta de que aquilo não era a vida que ele se deu conta de que a vida era muito mais ampla do que aquilo. Ele queria encontrar uma resposta mais profunda sobre como aproveitar essa experiência de sofrimento para se ver além do sofrimento. Daí ele descreveu o funcionamento da roda da vida, quando ele atingiu a iluminação, né? Daí, pessoal, eu vou dar um panorama geral que é um sobrevoo da roda da vida. Então, o que acontece? Vou pegar esse livro aqui, que é A Roda da Vida como Caminho para a Lucidez, do Lama Padma-Santen, e vou pegar a ilustração direta para poder ir explicando para vocês, beleza? Eu acho que dá para ver daí. Vamos lá. Quando a gente olha esse cenário da roda da vida, a gente tem algumas figuras que são importantíssimas aqui de se observar. Ó, primeiro lugar, aqui atrás, ó, tem o quê? Céu. Céu da mente, abertura, presença, né? Presença espontânea. Então, esse céu da mente, ele tem também a lua aqui, ó. Esse céu da mente representa vacuidade, a lua representa a luminosidade, né? A essência da mente, a natureza da mente. Tá? Aqui do lado de fora eu tenho um Buda. O Buda está em pé e ele está com um dedinho aqui, ó, apontando para a lua. O que é a lua? Essa sabedoria que está funcionando em todos os seres, inclusive agora. E ela sabe que o que eu estou falando é verdade, tá? Que é a lua
representa a sabedoria primordial, né? A sabedoria que por livre e espontânea criatividade cria as aparências o tempo todo, pelo exercício da luminosidade, tá? Então o Buda não aponta para ele aponta para a sabedoria que é a lua. Daqui do outro lado, a gente tem o quê? O Buda Amitabha, que significa terra pura, ou seja, condições favoráveis para a gente seguir praticando, para a gente poder reconhecer essa dimensão de liberdade que é o céu da mente e a lua. Tá? O céu da mente seria a dimensão de liberdade, a lua, o reconhecimento, esse discernimento. Daí, ó, aqui no centro eu tenho esse ser maravilhoso, que até fez o cabelo ó, no salão de Edelson, né? Que é Maharaja. Maharaja, ele é a antropomorfização das nossas desgraças, né? Ele é o senhor da roda da vida. Ele significa que tudo aquilo que é artificial, uma hora vai entrar em colapso. Por isso que ele é maior do que a roda da vida, tá? Aqui, ó, eu tenho 5 caveirinhas. O que é que são as 5 caveirinhas? É a ausência das 5 sabedorias, tá? Depois eu tenho Maharaja segurando a roda da vida e agora a gente vai entrar no tema de hoje, que é o que o budismo pode te ensinar sobre o sofrimento. Então vamos lá. Na visão do Dharma, na visão da segunda nobre verdade, na visão da roda da vida, o sofrimento ele é artificial, desde que eu descubra a origem e as suas causas, entende? Então vamos lá. No centro da roda da vida, não sei se dá para ver aí, no centro da roda da vida, aqui, ó, eu tenho o que são chamados os 3 animais, tá? Os três animais são os criadores da nossa confusão, são os criadores dos nossos problemas. Eu tenho um javali, uma cobra e um galo, tá? Eles simbolizam os 3 venenos da mente. A ignorância, que é a perda do reconhecimento dessa qualidade ampla e aberta do céu, essa qualidade espaçosa. Aí a pessoa fala em espaço, a pessoa diz assim, meu Deus do céu, isso é tão complicado que esse negócio de espaço é para a NASA. Não, não é não, mulher. Olha de novo, vê só. Espaço significa essa mente ampla, que a tudo acolhe, entende? É só isso. Então, eu tenho javali, galo e cobra. Alguns mestres, eles entendem que nós ocidentais não temos um bom referencial de javali. A pessoa, sei lá, o javali que a pessoa tem em mente é do Rei Leão, entende? Então o que é que eles traduziram? Às vezes eles traduzem o javali como sendo porco, tá? Porque vocês já viram um porco olhando para cima? A última vez que o porco foi olhar para cima, ele teve torcicolo, entende? Então, um porco. O galo é galo mesmo. Às vezes a Tenzin Palmo gosta de falar o galo como sendo pombo. A pessoa vai no Marco Zero aqui no Recife, aí ela vê pombos de um lado para o outro. Ou seja, a inquietação, né? Estar sempre em busca, né? Aquisitividade. E a cobra é a defesa heróica ao medo e agressão. Então vamos recapitular. Aqui no centro, a vidya, né, produz um porco, ou javali, que significa visão estreita e visão fixada de mundo. Esse movimento, ou essas 3 inteligências estão interligadas, então essa visão estreita também tem um desejo insaciável, por isso que parece que nunca tem um ponto final, entende? Dentro do Sansara a vida é feita de reticências. Olha, foi bonito agora. Então a gente está sempre nesse movimento de aquisitividade, sempre buscando algo, sem saber o que é esse algo ainda. Tá? E a cobra. O que é a cobra? É o medo e a agressão. Ou seja, a cobra é um surto explosivo que a identidade tem para sustentar aquela visão estreita de mundo. Ou seja, a identidade ela tenta de todo modo sustentar a bolha de realidade. Mas a pessoa poderia perguntar, Roberto, por que bolha? Porque em relação a essa visão mais ampla do céu e da lua,
a visão do Sansara é uma bolha. Bolhas de sabão no ar, né? Os grandes mestres usam isso. Por exemplo, um dos exemplos do Buda, quando perguntam para ele como é que ele vê o Sansara após ele atingir a iluminação, é justamente ele dizer, é como bolhas de sabão. Então isso é uma boa coisa, né? Então esse primeiro aro, tá? É como se fosse o átomo do Sansara, digamos assim. Para fazer uma analogia, né, na nossa cultura. Depois eu tenho o segundo aro, que é esse aqui, ó. Aí vocês estão vendo que eu estou vindo agora de dentro para fora, né? Esse segundo aro, eu tenho um anel branquinho, tá? Que significa os reinos superiores, ou seja, significa o que a gente usualmente chama de felicidade, e um anel preto, obscuro aqui, tá? Que significa os reinos inferiores, tá? Ou seja, quando a gente pratica ações virtuosas e positivas, a gente tem uma chance de passar mais tempo nos reinos onde a felicidade é possível, que é o reino humano, reino dos deuses e reino dos semideuses. Já quando a gente começa a praticar ações não virtuosas, a gente transmigra para os reinos inferiores, o que são o reino dos fantasmas famintos, reino animal e reino dos infernos. O que a gente chama de felicidade aqui, pode ver que nos 3 reinos superiores eu consigo olhar para mim e para o outro. O que a gente chama de infelicidade é olhar apenas para a gente. Tá? Então, outra coisa também, aqui exige o esforço constante, ó, não sei se dá para ver daí, tem uma subida constante e depois uma descida. Ou seja, essa subida constante é a luta contra a impermanência, a tentativa de manobrar, né? A tentativa de aquisitividade, a defesa heróica, e aqui é a sofrência. Né? Ou seja, a pessoa foi derrubada pela impermanência, por dukkha, e ela está sofrendo, né? Pelos próprios obscurecimentos mentais. Então essa palavra obscurecimento mental, pessoal, ela é muito forte, porque obscurecimento mental inclui tudo isso que a gente está falando, entende? Ou seja, isso aqui está funcionando exatamente agora, na nossa mente, e isso a Globo não mostra. Então vamos lá. Primeiro aro, 3 venenos. Segundo aro, dukkha, ó, subida e descida. Tô cansado dessa agonia, né? Fiquei rico, fiquei pobre, né? João Grilo, né? Grande mestre. Aí, ó, agora eu tenho os 6 reinos, tá? Então, os 6 reinos são reino dos deuses, reino dos humanos e reino dos semideuses. Aqui embaixo tem reino animal, reino dos fantasmas famintos e reino dos infernos. Roberto, que diabos é esse negócio de reino? É assim, ó, os 6 reinos são uma forma mais densa de estreitar a visão. E eles podem acontecer conosco. Existe a possibilidade de eles acontecerem conosco todos os dias em nossas vidas. Então aqui a gente vai usar os reinos como estruturas psicossomáticas, tá? Em um certo sentido. Só para poder aproximar, pessoal. Só para a gente poder entender como é que isso se dá. Ou seja, basicamente os 6 reinos são as neuroses que habitualmente a gente começa a se identificar. Em corpo, em energia e em mente. Não é o tema de hoje aprofundar isso, mas eu vou dizer que é assim. Em corpo, aí eu estou tenso. Em energia, a respiração, como é que tá? Aí. E a mente? A mente é como se eu estivesse me sentindo preso naquela situação. Mas na verdade eu tenho liberdade o tempo todo, ó, expansão, abertura, céu. Então, quais são os 6 reinos? Reino dos deuses, semideuses, humanos, animais, fantasmas famintos e infernos. O que é que eles experimentam, né? Então vamos lá. Então, o reino dos deuses, que está aqui em cima, eles são seres magnéticos, né? Eles têm a capacidade de transmutar as situações de acordo com as suas vontades. Então eles têm muitos méritos de vidas passadas, então eles olham para as situações e eles manipulam as situações do jeito que eles querem. É isso, tá?
Naturalmente, cada um desses 6 reinos, a gente já viu que cada um desses 6 reinos tem dukkha, né? Então os reinos tem sofrimento. Então o reino dos deuses também tem sofrimento. Porque como eles têm muita soberba, é bonito esse nome, né? Soberba, orgulho, eles também têm medo de perder aquilo, porque eles não sabem o que é fracassar. Eles não sabem, eles estão o tempo todo se reconfigurando, né? Eles têm essa habilidade de se reconfigurar. E geralmente eles estão muito presos num certo tipo de autoabsorção. Aí aqui entra vaidade, narcisismo e por aí vai, tá? Depois a gente tem o reino dos semideuses. O reino dos semideuses, eles têm inveja do sucesso dos deuses. Então eles olham assim de lado e dizem, por que eles estão brilhando e eu não? Apesar de ter recursos e por aí vai, incomoda bastante ver um ser brilhando mais do que eles, entende? Então, essa comparação vai tentar colocar eles em velocidade o tempo todo. E eles são seres de choque. Eles acreditam que a partir de um movimento de briga, a felicidade então vai ser conquistada, né? Um movimento intenso de luta. Né? Vamos lutar por algo, vamos lutar por um ideal. E aí eles saem, né? Esses são os semideuses. Daí a gente tem os humanos, que é a gente, né? Ó, humano. Dia 15, as contas estão tudo pagas, graças a Deus, né? Boleto tudo em dia. Olha para o extrato bancário e diz, com certeza, esse salário que veio hoje, agradeço a Deus e por aí vai. Ou seja, o reino humano, eles querem fazer as coisas andarem numa direção maior. Eles não estão muito enfeitiçados com essa coisa meio alienada dos deuses em se achar a última bolacha do pacote, né? Gente, a gente é a embalagem da bolacha, tá? A gente não é nem bolacha de pacote, assim. Porque tu amassa assim e joga fora, né? Isso é o que a gente é. Então, porque bolacha ainda nutre, né? Mas a gente, nos seus reinos, pega a embalagem, amassa e joga fora, assim. Então, o que acontece? Os humanos, eles querem andar numa direção melhor. Como eles querem andar numa direção maior, eles usam a sabedoria discriminativa. Eles começam a perguntar, peraí, para onde é que isso está indo? Então, como a gente está querendo fazer as coisas andarem numa direção maior, a gente quer se juntar para poder ter compaixão. Então, o reino humano é o único reino onde a compaixão está exaltada, onde a gente pode trabalhar a compaixão. Porque a gente olha para as situações e diz, isso não é assim. Isso não é assim. Então, como é que a gente faz para andar numa direção melhor? Aí a gente tem a questão das relações e redes no reino humano, tá? Depois tem o reino animal. O reino animal é assim, é como se fosse uma inércia em querer seguir um jeito de olhar a vida de maneira teimosa, assim. Então eles também têm a tendência a fazer tudo de modo muito repetitivo. E o outro lado da moeda é a preguiça, né? A preguiça. Depois a gente tem os fantasmas famintos, né? Vamos levantar a mão, viu, galera? Quando a gente tem os fantasmas famintos, a gente levanta a mão, porque a gente entende que a gente tem um pouco disso, tá? É muito fácil ficar, eita, mas o outro, a gente também tem, tá bom? Então vamos lá. Fantasmas famintos, ou seja, eu tenho uma mente focada na carência. Ou seja, é uma aspiração estritamente autocentrada achar que a sua falta é a maior falta do mundo. E o meu sofrimento, ó céus, ó vida, ó azar. A gente olha para isso e diz, nem sempre, né? Nem sempre, nem sempre. Depois a gente tem o reino dos infernos, né? O reino dos infernos é o lugar onde a gente acha que a felicidade vai ser encontrada a partir da hostilidade, a partir da violência, né? A partir do ódio, o discurso de ódio, né? A partir do discurso de medo. Isso seria o reino dos infernos, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente tem uma fragilidade oculta, que é o quê? Justamente aquilo que a gente mais aspira e a gente mais deseja vai ser o nosso sofrimento em cada um desses 6 reinos. Então a gente começa a contemplar a impermanência, por exemplo, de cada um dos 6 reinos.
Pode contemplar, por exemplo, pessoas que entraram no Guinness Book, né, que seria o reino dos deuses. Depois, pessoas que foram ditadores, imperadores, presidentes e por aí vai. Aquilo sobe, depois desce. Aquilo sobe, depois desce. Então, também começa a ver a transmigração de cada um dos reinos, né? Por exemplo, é insuportável para uma mentalidade que está fixada no reino dos deuses, aquilo acabou, aquilo é insuportável. Eles não sabem o que é fracassar. Geralmente eles tiveram muitos mimos, então eles não sabem fazer diferente, entende? Esse não saber fazer diferente vai produzir muito sofrimento. Tá? Então, diante dessa questão dos 6 reinos, eu tenho uma citação para falar, né, de um grande mestre, que é assim, abre aspas, nós observamos o mundo através de filtros emocionais, que denominamos como desejo, ciúme, orgulho, ignorância e ódio e medo. Tudo que percebemos é colorido por essas diversas variações dessas 6 emoções, muitas das quais nem mesmo sabemos os nomes. Imagine que você vai para uma festa. Então tá todo mundo aí com o rabo coçando, né, pessoal? Para ir para a festa, porque tá todo mundo preso, não sabe o que fazer dentro de casa, a gente não foi treinado para isso também, né? E vamos para a festa. Vamos para a festa. E enquanto a gente olha para alguém, a gente olha para um ser assim que tem um certo, né? Os seres que fazem assim no cabelo e tum. E do outro lado também, né? Aquele ser assim meio 4x4, assim, broco, com barba. E aí, dá uma olhada assim. Então, a gente acha esse ser atraente. Quando a gente acha esse ser atraente, o filtro de paixão rapidamente se encaixa no lugar. E você imediatamente rotula essa pessoa como sendo uma pessoa desejável. Porém, ela é uma pessoa desejável a partir do filtro da desejo e apego. Paixão, né? Então, se alguém fica no caminho, seu filtro de agressão é ativado. Você está falando com quem? Quem é que está aí? Seu filtro de agressão, né? Então, você pode rotular isso, essa experiência de pessoa, agora como sendo horrível. Ou seja, alguns minutos atrás, essa pessoa era maravilhosa, era desejável. Mas aí apareceu um outro ser assim do lado, né? E aí agora, esse ser agora é horrível. E o sofrimento agora, o problema é seu, que é o seu sofrimento. Então, à medida que a noite vai se mostrando, outras pessoas provocam nossas inseguranças. Então, pessoal, a gente precisa entender, onde tem identidade, onde tem samsara, tem insegurança. É da natureza do samsara externar a insegurança, fazendo com que você se sinta em julgamento sobre elas, fazendo comparações. Pessoal, olha pra gente, que é muito fácil ficar fulano, ciclano, olha pra gente assim, de maneira honesta, de frente pro espelho, e olha quanto tempo a gente passa se comparando com as outras pessoas, né? Defendendo as nossas escolhas com unhas e dentes, escolhas baseadas em gostar ou não gostar, e reforçando um certo tipo de orgulho pessoal, né? Uma soberba, né? E denegrindo as outras pessoas. E tudo isso é desencadeado, na verdade, pelo filtro da profunda ignorância. Profunda ignorância é essa ignorância aqui, ó, que a gente está falando. Tá? E assim, a lista continua. A lista de experiências, né? Essa é uma citação do grande mestre Dzongsa Damian Khyentse Rinpoche, né? Ou o famoso Dzongsa Khyentse Rinpoche. E vale a pena a gente olhar para essa citação várias vezes e observar quais são os lugares de filtros emocionais, né? Porque o lugar de filtro emocional tem sofrimento, tá? Daí a gente tem o quarto aro. Vocês lembram, né? Primeiro aro, segundo aro, terceiro, quarto. O quarto é esse aqui, ó. Nesse quarto aro, esse aqui que é o primeiro elo,
ele já está trazendo 1, 2 e 3. Aí ele vai se condensar e gerar o primeiro elo. Aqui, mais externo, eu tenho 12 elos, que são como se fossem 12 elos de corrente mesmo. Uma corrente está ligada à outra, tá? Em 12 etapas consecutivas. Então, esses 12 elos, eles simbolizam o movimento da mente associado a olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, e como que essa mente agora vai criar situações e criar o atolamento no engano e gerar o sofrimento. Então está descrito pelos 12 elos. Por exemplo, no 7º elo aqui embaixo, gostar ou não gostar. Pode ver, pessoal, todas as nossas conversas são previsíveis. Elas funcionam por gostar, não gostar, ou indiferença. Depois, se eu gosto, eu tenho desejo. Se eu tenho desejo, eu tenho apego. Se eu tenho apego, eu vou gerar a identidade que sabe como manobrar para repetir ou evitar o desejo e apego. Depois eu tenho circunstâncias da vida, que é eu andando pelo mundo, pela estrada agora, eu vou caminhar. E depois eu tenho a decrepitude, né? Que seria a crise, a incerteza, a insegurança. Então está tudo descrito, pessoal. Está tudo descrito nos 12 elos, tá? Tudo descrito. Então, vamos supor que a pessoa agora está no Sansara e aí, por algum motivo, você está cansado ou cansada do seu namorado ou da sua namorada. Geralmente acontece isso, né, pessoal? Assim, devia ter OLX e Mercado Livre de namorados e namoradas, assim. Quantas estrelas você dá? Sabe cozinhar? Sabe lavar roupa? Né? É budista? Sabe meditar? Aí vai indicando, né? Compassivo, né? Tipo, a relação anterior indica para a próxima. Aí o que acontece? Então, a pessoa está cansada do namorado ou da namorada. Cansei de ser senciente. Cansou. Aí, no meio disso, a pessoa descobre, que o namorado ou a namorada está com uma doença. E essa doença é tipo uma tuberculose, um AVC ou uma Covid, né? Daí é provável que a pessoa diga assim, olha, eu acho que essa coisa de que eu estava cansado de você era um delírio, era a originação dependente. Na verdade, você é o amor da minha vida. Tá até aqui, Lua em conjunção com cavalo de fogo de não sei o que lá, do trígono de não sei o que lá, no mapa astral. Aí a pessoa diz assim, varei. A semana passada tu dizendo que o mapa astral não batia, agora tu tá dizendo que bate. Como é isso? Olha, homem, não importa. O que importa é que agora eu realmente sei que você é o amor da minha vida. Deixa eu cuidar de você. Ou seja, é ambíguo, pessoal. Andar no meio do Sansara é pedir para dançar o tango do cachorro louco e pedir para sofrer. Tá? Então, Sansara é essencialmente essa fixação em criar desejo, apego e aversão. A pergunta principal é: como faz para sair desse aprisionamento? Entendem? Ou seja, como que eu faço para sair da bolha e rumo à lucidez? Aí eu tenho os ensinamentos, tenho os métodos, tenho a prática. Tá? Então, em primeiro lugar, eu preciso gerar autonomia de energia. Porque o que nos prende nas situações não é falta de referencial. Porque tá tudo aí, pessoal. Tem tudo no Google. Vamos simplificar. Simplifica. Vamos simplificar. Hashtag simplifica. Tá tudo no Google, pô. Tudo que a pessoa quiser tá no Google. Como ter, sei lá, alguma coisa e não sei o que lá. Vai no Google. Então tá tudo lá. Já tá tudo descrito, entende? Então o nosso problema não é informação. Nosso problema é energia. Porque a gente funciona por energia. A gente abre a geladeira. Quando a pessoa abre a geladeira, aí ela tem, né, fruta, kiwi, banana, por aí vai. Aí tem um bolo de chocolate, um bolo de cenoura com chocolate, que é o meu bolo favorito, é bolo de cenoura com chocolate. Quer dizer, é o segundo bolo favorito, né? Porque o primeiro é bolo de rolo, né? Porque se a pessoa for recifense e não gostar de bolo de rolo, precisa ser deportado, né? Então, segundo bolo, que é o bolo de
cenoura com chocolate. Aí a pessoa não está nem aí para kiwi, banana. Ela olha, na hora que ela olha, existem impulsos que carregam ela para aquela direção. Aí dentro diz assim, eu não deveria estar fazendo isso, né? Pegue a placa de retorno. Aí a pessoa, não, deixa eu ir aqui. Ou seja, a pessoa entra em contradição com ela a partir do aspecto de energia. Esse aspecto de energia é como se fosse um nó interno. Esse nó interno nos fisga e começa a movimentar nosso movimento de mente, energia e corpo numa determinada direção. Tá? E aí a pessoa segue flutuando nas situações. Por exemplo, não é isso, mas como eu estou num lugar que está aberto para todo mundo, eu poderia descrever a energia em seu aspecto desequilibrado como meu ânimo. Quando a gente está falando de ânimo, pessoal, a gente não está falando das situações. A gente está falando do resultado em tentar modular a minha energia naquela direção. Como eu não estou conseguindo fazer aquilo, porque eu não vou conseguir fazer isso o tempo todo, aí a minha energia oscila e eu me descrevo a partir dessa oscilação. Então, em primeiro lugar, treinar a autonomia de energia. Tá? Como que faz isso? Chamata com foco nos 5 elementos. Porque eu começo a descobrir que a ação da mente tem uma ação da mente que se dá a partir da energia e não do aspecto discursivo. Porque se fosse pelo aspecto discursivo já estava tudo resolvido. Não é falta de informação. É ignorância quanto ao processo de funcionamento da mente. Tá? Então começa a treinar a autonomia do elemento terra, a autonomia do elemento água, a autonomia do elemento fogo, a autonomia do elemento ar, a autonomia do elemento éter. Começo a ver isso. Em seguida, eu ter autonomia de energia se dá pela meditação, com certeza. Com certeza. Porque agora eu estou parado, olhando para esses impulsos contraditórios e não reajo a eles de maneira automática. Eu vejo e começo a ter discernimento com aquilo. Aí eu aciono a autonomia de energia e agora eu vou precisar de um coração. Eu vou precisar de caminhos de transformação. Tá? Então, por exemplo, geralmente a pessoa pode achar que a transformação é transmigrar de uma bolha para outra. Aí ela segue, né? Transmigrei, aí trocou de trabalho. Aí agora parece que o trabalho continua incomodando. Tá bom. Trocou de chefe, aí o chefe continua incomodando. Trocou de namorado, parece que o namorado continua incomodando. Será que você já parou para ver que talvez seja você que seja o problema? A pessoa para, assim, de forma honesta, escovando os dentes na frente do espelho e diz, pô, é mesmo. Talvez eu precisaria olhar com mais cuidado e ver que tem alguma coisa dentro de mim que não sou eu, que responde por mim, age por mim, e naturalmente eu estou sem liberdade, né? Então, a pessoa pode seguir achando que o problema é assim, vou transmigrar que resolve. Não vai resolver. Não vai resolver. Depois, a pessoa pode achar que o caminho é reduzir todos os gastos e todas as coisas materiais. Isso ajuda. Ajuda pra cacete que ajuda. Então ela deixa tudo para trás, bota uma mochila nas costas e vai andar. Tá bem. O problema é que ela não está levando em consideração o aspecto de mente. Ela não está levando em consideração os 6 reinos, os 12 elos e por aí vai. Mas já é uma grande coisa. Porque significa que a pessoa está liberando espaço na agenda dela, né? Galera, o ponto principal é liberar espaço na mente, né? Depois ela pode dizer assim, olha, eu quero me isolar. Eu quero ter uma cabana de retiro e eu quero me isolar. Daí ela começa a praticar e por aí vai. E ela começa a ter muitos livros sobre como que as coisas funcionam. Mas assim, ela tem uma biblioteca infinita em casa sobre como que as coisas funcionam. E na hora H, ela é traída de novo por ela mesma. Que a pior frustração do samsara não é o samsara. É você ter a sensação de que está identificado com aquilo e se sentir traído por aquilo, entende? Olha, o problema não é você, sou eu. Tá certo, tá falando a verdade. Não leva a mal não, tá certo. Agora a pessoa precisa entender o que é isso que ela está chamando de eu. Esse processo dinâmico que flui com a vida e a pessoa não se dá conta.
E no final, a pessoa pode recuperar a dignidade da vida dela e dizer assim: eu gostaria de entender como que as relações funcionam de fato. Esse papo de eu vou cuidar de mim, isso está incompleto. Eu não consigo cuidar de mim apenas. Eu consigo cuidar de mim, das relações próximas, da sociedade e da natureza. É isso. Ela precisa expandir o olhar dela e sair do autocentramento, né? Achar que ela é a referência de alguma coisa. A única coisa que ela é referência de confusão, só se for. Aí quando ela abre a visão, ela diz: uau, autonomia de energia, com certeza. Eu queria ajudar e cuidar de outras pessoas que passaram ou passam por essa situação. Porque eu descobri a chave que abre o cadeado do Sansara. Então ela tem uma inspiração Mahayana, que é andar no mundo produzindo benefício aos seres, né? Daí ela tem uma inteligência adicional que é Bodhicitta. Bodhicitta vem como uma atitude dessa mente e coração, né? Então é uma inteligência incomum, pessoal. Uma inteligência incomum. Bodhicitta não dá audiência. Se vocês forem lá no Guinness Book e procurar Bodhisattva, não tem nenhum Bodhisattva no Guinness Book, entende? Ainda assim, os mestres estão incessantemente possuídos. Os mestres estão incessantemente. Aí se a gente olhar com cuidado os mestres, pessoal, vamos olhar com cuidado. A monja Coen fala alguma coisa que não seja óbvia. Lama Padma Santen fala a mesma coisa o tempo todo. Será que é o Lama Santen que está falando a mesma coisa o tempo todo ou a gente está fazendo a mesma cagada o tempo todo? A pessoa precisa desconfiar das suas disposições, não é? Precisamos desconfiar das nossas certezas, se quisermos avançar. Precisamos avançar, né? Como é que a gente avança? A gente só avança com perguntas. Quem está cheio de ponto final e exclamação, por favor, reveja, viu? Por favor, reveja. Então, ó, inteligência incomum. Vamos olhar com cuidado. Quem é que tem interesse em entrar em contato com o coração aberto com o sofrimento dos seres? Tem que ser Bodhisattva, pessoal. Tem que ter Bodhisattva para entrar na linha de frente, em contato com os seres e ter interesse pelo sofrimento. E dizer: tu não é isso. Tu não é isso. Tu não é. Tu não é. Isso é um engano. Tu não é isso. Tu não é. Aí vem compaixão, amor, alegria e equanimidade. Ou seja, vocês estão entendendo que primeiro eu falei da tragédia, que são os 6 reinos, e agora eu estou dizendo, é possível andar diferente. Então eu tenho compaixão, amor, alegria e equanimidade. Experimenta andar nos lugares com compaixão, amor, alegria e equanimidade para ver o que acontece. Compaixão, olhar o sofrimento do outro, tentar aliviar o sofrimento do outro e aspirar que o outro encontre as verdadeiras causas do sofrimento. Amor, ver que o outro é um ser mais ou menos, mas ele tem qualidades para andar. Não é amor de sessão da tarde, né? Meu amor. Toda vez que você escutar meu amor, corra. Porque meu amor está contaminado, entende? Amor é amor, pô. Não existe meu amor, existe amor. A pessoa dizer, olha, esse aqui é meu sol. Hein? Sol é sol, pô. Então, compaixão, amor. Alegria. Tu olha para o lado, a alegria do outro é a tua alegria. Não tem separação. Equanimidade. Equanimidade é eu não escolho quem merece compaixão, amor e alegria. Geralmente eu tenho uma lista de pessoas que eu acho que merecem, lista de pessoas que vão para o purgatório. Gente, quem sou eu para julgar? Soberba, né? Quem sou eu para julgar que é assim ou é assado? Okay? Então, compaixão, amor, alegria e equanimidade. Aí depois eu tenho generosidade, moralidade, paz, paciência, energia constante, concentração e prajna. Aí eu também tenho sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade. Ou seja, vocês estão entendendo a riqueza que é a gente poder ter autonomia de energia para poder posicionar nossa mente de novo no eixo e a partir desse eixo eu poder treinar essas outras qualidades. Deu para sacar? A gente não estuda os 12 elos para se isolar do Sansara. A gente estuda os 12 elos para poder voltar no Sansara, mas sem queimar junto. Como é que eu não queimo junto? Qual é a roupa de proteção do Sansara, do Bodhisattva? O Bodhisattva está nu em meio ao mundo. Porque ele tem compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade e por aí vai. Ele tem prajna paramita, né?
Ou seja, a pessoa descobre que as relações podem seguir novamente. Qual é o nosso maior problema hoje? É que a gente está muito ferido, pô. A gente deveria chegar nos lugares e tocar a Fera Ferida, com Maria Bethânia cantando. Então é tudo assim. Toda relação é um medo, é uma agressão. Eu não sei o que é, eu não sei o que não é. Experimenta andar com compaixão, amor, alegria e equanimidade. Experimenta andar com essa atitude do Bodhisattva. Experimenta ter tua vida de volta, né? Daí as relações podem seguir de outra maneira, entende? Essa é a mensagem. Então, isso não vai garantir naturalmente um equilíbrio, porque o mundo pelo mundo, ele acontece, e ele é ambíguo. Ele é ambíguo, ele é agridoce, né? Como diz a professora Elizabeth Mantzingel. Então, a nossa relação, ela é sempre depende. Então, ela depende, no mínimo, da sorte da minha relação com boas relações ao redor. Tá? Por todos os lados. Então, agora que eu observo para isso, eu vejo se eu estou operando sobre o Sansara, eu estou operando minha mente a partir do Sansara ou a partir do Lótus. Por que o Lótus? Porque o Lótus tem essa analogia, né? Todos os Bodhisattvas eles estão representados, todos os Budas e Bodhisattvas estão representados sobre o Lótus. Porque o Lótus pega uma água barrenta e lodosa e surge belo em meio àquilo. E quanto mais podre for a água barrenta e o lodo, mais ele fica bonito. O que é o lodo e a água? É as causas e o sofrimento dos seres, né? A gente já viu isso aqui um pouco. Na visão budista, o que são as causas e os sofrimentos, né? Então, essa é a pergunta-chave, pessoal, para eu encerrar o encontro de hoje. Como é que a gente deixa de ser figurante na vida? Vocês entendem o termo figurante? Figurante é passar a vida inteira sem entender esse processo. A pessoa morre e ela não descobriu quem ela é. A gente precisa entender quem a gente é, entende? Para poder viver uma vida mais digna, para poder viver uma vida mais alegre, menos tensa. Tá? Para poder viver uma vida onde a gente tem interesse verdadeiro pelas pessoas, a gente se alegre com a felicidade. Tá? E como que a gente deixa de ser figurante e ter uma vida que vale a pena? Então, na visão do budismo, isso vem pela compreensão do mundo interno e o cuidado, o oferecimento dessa mandala do Bodhisattva para todos os seres. Né? Pode ver, peguem as biografias dos mestres da tradição, o que é que eles fazem? Eles treinam e depois eles seguem para oferecer. É isso, entende? A gente precisa se perguntar, qual é o nosso oferecimento? Quando a gente esquece qual é o nosso oferecimento, quando a gente esquece que a gente está aqui para servir, aí começam os problemas. Esse é o ponto. Como é que eu esqueço isso? 6 reinos. 6 reinos. Por exemplo, a pessoa vai ajudar o outro, aí diz, te ajudei. Débito ou crédito? Oi? Calma, pô. Calma, abençoado. Né? Tu não estava me ajudando, não. Não, eu queria um elogio, porque eu te ajudei, eu queria ser elogiado. Orgulho, né? Por aí vai, né? Por aí vai as complicações. Então, as nossas complicações não vêm por falta de recurso. Nossas complicações vêm por falta de discernimento sobre como que a mente opera e cria essas realidades particulares e como que também a gente pode acessar de maneira mais rápida, ou seja, ver esses atalhos de acessar essas visões que são transcendentais às bolhas. Tá? Então, fico por aqui, espero ter ajudado vocês e até a próxima.